Seja bem-vindo aqui para tocar os corações, para operar milagres, para libertar os que estão oprimidos, cativos, tristes, angustiados. Que sejamos cheios da tua presença, que sejamos cheios de ti nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé? Já estamos em pé, né? Vamos louvar ao Senhor esse cântico muito conhecido. Jesus, em tua presença nós estamos aqui. Se nós estamos na presença de Jesus, certamente Ele tem algo novo para as nossas vidas, porque nós não podemos passar em branco diante da presença do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Todos sejam muito, muito bem-vindos à casa de Deus. Lá em Apocalipse 4:12 diz assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Hoje, quando o pastor enviou o programa, né, o slidezinho, eu fiz a minha mente voltar lá em fevereiro. O que estava acontecendo em fevereiro? E aí eu lembrei do Alto de Páscoa, que eu tive que correr para montar o Alto de Páscoa, para a gente começar a ensaiar no mês de fevereiro, para que a gente pudesse apresentar no mês de abril, porque seria algo grande e a gente iria para a praça levar toda a história de Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E aí eu lembrei de digno é o Cordeiro que foi morto. E agora, nessa hora, com ações de graça, você vai ter oportunidade de entregar seu dízimo, sua oferta,
seu alimento, declarando que digno é o Cordeiro que foi morto, para que você estivesse aqui nesta noite, podendo dar graças a Ele pela tua vida, pela tua família e por tudo aquilo que Ele tem feito na sua história até aqui. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo de vencer, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo de vencer, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai, nós declaramos graças a Ti, Deus, porque nesta noite nós podemos declarar, Deus, que é o terceiro dia o Senhor ressuscitou, que é o terceiro dia, ó Deus, o Senhor tornou a nossa vida possível aqui na terra, Jesus, porque é o terceiro dia o Senhor nos perdoou de todos os pecados, ó Deus, o Senhor nos lavou, nos limpou, ó Deus, de tudo, ó Deus, de tudo aquilo que nos faria mal, ó Deus.
Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, com as nossas vidas, com os nossos dízimos, com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e porque nós podemos declarar, Deus, que o Senhor é digno, ó Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, ó Deus. Abençoe, Pai, a cada vida que entrou aqui nesta casa, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, porque nós temos feito a escolha certa de estar diante do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, não desvie os nossos caminhos, ó Deus, mas que nós possamos saber para onde nós devemos caminhar, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez no nosso dia hoje, ó Deus. Muito obrigada pelos livramentos que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela tua proteção, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite fale aos nossos corações a maneira como que o Senhor queira falar, ó Deus. Abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar. As crianças vão descer para o culto junto com a Lorena nesse momento. E nós vamos pedir o Juan para colocar ali a projeção para mim. A caneta está comigo, né, Bruno? Isso. Nós estamos aí na nossa campanha 12 por 12, volta um pouquinho, deixa lá no primeiro. Nós estamos nessa campanha, nós estamos orando a Deus pelo próximo ano, estamos agradecendo por este ano, e por isso eu quero iniciar, a gente sempre tem iniciado com uma oração de agradecimento, né? Por que agradecendo? Porque nós estamos vencendo os 12 meses desse ano, né? Estamos aí no mês 10, a caminho para o mês 11, e daqui a pouco o ano se encerrou, não é isso? Daqui a pouco acabou o ano, e nós estamos exatamente a 11 semanas de encerrar o nosso ano. Iniciamos a semana passada esse tempo de agradecimento a Deus, de oração. E eu não sei o que você venceu em janeiro de 2019. Eu não sei o que é que você se lembra desse mês. Mas essa exatamente era a preocupação de Deus com o povo de Israel, que eles pudessem vir esquecer o que Deus havia feito, né? Então ele manda que Josué levantasse 12 pedras e colocasse ali no rio, para que fosse um memorial, que servisse de memória aquilo que Deus tinha feito antes do povo chegar em Canaã. Por quê? Porque o ser humano é assim, a gente tem memória fraca, é ou não é? É ou não é? E eu não sei se você sabe, a próxima geração depois de Josué, logo a próxima já se esqueceu de Deus. Josué, quando termina os seus dias, quando o livro de Josué termina, ele começa falando de que a geração seguinte se afastou de quem? Do Senhor. Se esqueceu das coisas que Deus tinha feito. Mas existia lá um memorial para lembrar aquilo que Deus tinha feito. E a pergunta é: o que você lembra de fevereiro de 2019? Janeiro nós já agradecemos o ano passado, né? Até semana passada, né? Eu até contei o meu testemunho do mês de janeiro aqui. Eu não sei se alguém lembra, talvez você enfrentou uma luta em fevereiro desse ano, talvez você enfrentou uma batalha, mas você já venceu, porque você está aqui, amém? Se nós não tivéssemos vencido, nós estávamos amarrados lá ainda, né? Mas nós estamos aqui, né? E eu não sei o que você lembra, mas nós vamos orar a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Até aqui o Senhor cuidou de nós, e até aqui o Senhor nos sustentou. Por isso nós vamos agora agradecer a Deus. No final a gente vai orar pelo ano que vem, né? Nós temos orado e agradecido mês a mês. Então eu quero te convidar nesse momento, se você puder ficar de joelho, eu quero te convidar a fazer isso em gratidão a Deus pelo esse ano que nós estamos vencendo. Eu gostaria que você pudesse ser grato a Deus nesse momento, que ainda que a sua memória não te ajuda,
você pudesse reconhecer que se você chegou até aqui, foi porque Deus cuidou de você. Se a sua família chegou até aqui, foi porque Deus cuidou de você. Se você tem tido vida, foi porque Deus cuidou. Se você tem tido trabalho, foi porque Deus cuidou de você. Então esse é um tempo de gratidão a Deus. Gratidão porque nós sabemos que nós não poderíamos chegar a lugar nenhum se o Senhor não cuidasse de nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos pela vitória, Senhor, que temos alcançado a cada mês de vida. Te agradecemos por aqueles que aniversariaram nesses meses que passaram. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos dando a consciência da vida que o Senhor nos tem dado, para que nós tenhamos a gratidão em nosso coração por essa vida, que não seria nada não fosse o teu amor por nós, pelo teu Filho na cruz por nós. Ó Deus, continue estando conosco, Senhor, como igreja, como crentes, como família, como marido, como esposa, como filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, traga sobre nós a presença do teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos compreender a tua vontade na nossa vida, Senhor. Para que nós sejamos uma igreja pura, imaculada, Senhor, que deseje profundamente cumprir a tua vontade. Nós te agradecemos por essa noite e te pedimos que a tua palavra, ao nosso coração, renda-nos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos trabalhado esse tema também no nosso pequeno grupo, no nosso GRM, né? Nós vamos iniciar essa proposta também nessa semana. Agora nós estamos falando da semana anterior, né? Dentro dos pequenos grupos. Semana que vem vamos falar do que nós iremos tratar hoje. E eu quero ler com você o texto de Josué 4, de 1 a 3. Acompanha a leitura, diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com você para o local onde forem passar a noite. Uma leitura toda do texto, como nós fizemos a semana passada, mostra que a razão pela qual Deus havia pedido isso a Josué é que para que as gerações futuras, ao olhassem aqueles monumentos, aquelas pedras, pudessem perguntar a razão daquilo e eles pudessem falar para os seus filhos dos milagres que Deus havia feito. Esta era a razão pela qual Deus pediu a Josué que levantasse aquelas 12 pedras ali. As 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, né? Cada pedra para uma família, ou seja, Deus queria que isso ficasse como memória permanente na vida de todas as famílias de Israel. Ou seja, isso era a vontade de Deus, que os feitos deles ficasse escrito para que todas as gerações futuras pudessem ouvir a respeito dele. Na semana passada eu disse que a primeira memorial, a primeira memória, a primeira história que nós precisamos aprender a contar é a história daquilo que Deus fez. Vamos ler o tema junto? Um testemunho para contar. Vamos falar de novo? E aí quando nós voltamos na história de Israel, nós vamos perceber que a primeira história que Israel precisou aprender a contar, primeira testemunho que Deus disse para Israel lá no começo, que eles precisavam falar a respeito para os filhos, é do tempo em que Deus entrou no Egito, para tirar eles do Egito, debaixo de uma mão de poder, de autoridade, levando eles em direção a uma terra que ele havia prometido. E aí ele inaugura a festa da Páscoa, onde essa festa era um memorial desse acontecimento, um dia em que o anjo de Deus visitou o Egito, matando os primogênitos, mas livrando da morte todos os filhos de Israel. Essa história
precisava ser contada para as gerações futuras, dessa graça de Deus que veio salvar um povo escravo no Egito. Essa história precisava ser lembrada. No Novo Testamento, essa história, né, é um espelho para aquilo que Jesus viria fazer, aponta para a obra de Jesus. Jesus vem, dá um novo sentido a essa festa, né, dá um novo sentido à Páscoa, sendo o Cordeiro sacrificado, e agora ele chama a igreja a lembrar disso através da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é este memorial do tempo de salvação, falando do que Deus fez para nós. Então, primeiro testemunho que nós precisamos aprender a contar para as nossas gerações é da salvação de Deus sobre as nossas vidas. Para contarmos um testemunho dos feitos de Deus, precisamos experimentar primeiro a libertação de Deus na nossa vida, porque nenhum testemunho tem sentido se nós não formos salvos em Cristo Jesus. O maior testemunho que a igreja tem para contar é o testemunho da salvação. Esse testemunho que vai impactar as nossas gerações, aquilo que você era antes de Jesus e o que você é agora por causa de Jesus. Amém? E nós falamos disso. E passa aí para mim, Bruno. Vamos ler esse pedacinho aí, vamos lá? Quando toda nação... O que aconteceu? Deus falou a Josué. Quando toda a geração terminou de atravessar, Deus falou a Josué. Ou seja, quando eles terminaram de atravessar o Jordão, eles estavam chegando no final de um percurso da vida deles, né? Eles estavam vencendo uma etapa, estavam chegando ao final de uma jornada. Israel estava chegando ao final de uma jornada. Por isso que ao final dessa jornada, Deus chama Israel a lembrar das coisas que ele havia feito até eles chegarem ali. Pode passar para mim, Bruno. Então olha só, até eles chegarem ali, Deus havia feito algo, e agora Ele está chamando eles a dar testemunho disso, daquilo que Ele tinha feito. Estamos indo em direção ao final de mais um ano, amém? Quem quer chegar aqui até 31 de dezembro? Todo mundo quer chegar, não é isso? Agora, o que é que temos para contar? Chegamos ao final, o que temos para contar? Precisamos anunciar Deus, precisamos falar de Deus. Que testemunho temos para contar? Estamos chegando ao final de mais uma jornada, de mais um ano. O que podemos falar a respeito de Deus? Quais foram os milagres que Deus fez? Pastor, é preciso falar? É preciso, por quê? Porque Deus deseja que você tenha um testemunho para contar. Isso é algo do coração de Deus. E aí a gente vai poder ver isso através da história. O desejo de Deus é que o seu povo, é que a sua igreja, nós tenhamos algo a falar daquilo que Ele fez. Porque nós somos chamados a ser testemunhas de Deus, a testemunhar do amor dEle, dos feitos dEle, do seu nome. Então nós precisamos entender que isso é desejo do coração de Deus. Quando eu falo dos feitos de Deus, eu estou comunicando Deus para outra pessoa. Quando eu conto de um milagre, daquilo que Deus operou, eu estou falando das coisas que Deus fez no meio de nós. E a segunda coisa que eu quero fundamentar é essa afirmação minha. Semana passada nós fundamentamos que a primeira memória é a memória da salvação. E hoje eu quero pensar sobre isso, que Deus deseja que nós tenhamos um testemunho. E eu quero ver isso biblicamente, por isso que eu quero ler alguns textos a mais com você nessa noite, e para a partir da semana que vem a gente seguir a sequência dessa mensagem. Eu quero ver com você os sinais no ministério de Moisés. Ficou errado aí, tá? Os sinais de maravilhas. Por que eu quero falar hoje dos sinais que Deus fez através do ministério de Moisés? Porque isso era vontade de Deus. Deus dá sinais a Moisés do seu poder. Moisés precisava disso para que através para que o seu ministério ganhasse respeito das pessoas. Ele precisava dos sinais de Deus.
Ele precisava dos milagres de Deus. Ele precisava que as pessoas vissem a manifestação do poder de Deus. Passa para mim aí, Bruno. Estou sem a canetinha hoje, é ruim isso, né? Moisés ficou pequenininho aí. A única forma das pessoas saberem que Moisés falava em nome de Deus eram os sinais do poder de Deus. Moisés olha para Deus, Deus vai lá e chama Moisés. E ele olha para Deus e fala assim: você está brincando comigo, né, Deus? Eu falar para Faraó? Da onde que Faraó vai acreditar? Você acha que eles vão dar crédito a mim que fugi, que saí lá, fugido lá do Egito? E aí o Senhor, abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Moisés tem uma conversa com Deus, Deus aparece a Moisés na sarça, e Deus quer usar Moisés como libertador para o povo, e Moisés está resistente a isso. Moisés está resistente, né, a essa fala, a essa vontade de Deus, porque ele achava que ele não teria credibilidade diante das pessoas. E aí olha o que Deus vai dizer para ele no capítulo 4, no versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. O Senhor faz uma pergunta a Moisés. E a pergunta do Senhor era: então o Senhor perguntou, o que é isso que você tem na mão? Olha a pergunta de Deus: o que é que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Tudo que Moisés tinha era o quê? O que, queridos? Uma vara, para algumas versões, né? Algo que ele conduzia o seu rebanho. E aquela vara, sem a manifestação do poder de Deus, teria alguma influência na vida de Faraó, gente? Teria. Aquela vara poderia causar alguma coisa em Faraó sem a manifestação do poder de Deus? Então agora Deus vai apontar para Moisés a forma que ele usaria. E ele vai dizer, Deus disse, jogue no chão. E ele jogou. E o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés, estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse, faça isso para provar aos israelitas que o Senhor... Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos deuses, dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Ou seja, Deus estava dizendo, Moisés, eu vou colocar algo nas suas mãos, eu vou colocar sinais de maravilhas em tuas mãos. Então você vai chegar lá, você não vai chegar de mãos vazias, você vai estar revestido do poder que eu vou lhe garantir, e você vai fazer esses sinais, porque ao fazer isso, você poderá dizer o quê? O Deus do meu antepassado esteve diante de mim e falou comigo. E o versículo 6, e o Senhor continuou, agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse, se com o primeiro sinal ou milagre, os israelitas não acreditarem, então e não se convencerem, então com o segundo sinal vão acreditar. Mas se com esses dois sinais ou milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio e derrame no chão, que ela vai virar sangue. Versículo, segura aí um pouquinho, olha só, Deus está dizendo assim, Moisés, eu estou mandando você ir, mas sem mim realmente, sem Deus nós somos o que, Eliseu? Sem o poder de Deus nós somos o que, gente? A igreja sem o Espírito Santo ela é o que?
Ela é nada, ela é uma reunião de pessoas, né, Paulo? Ela, sem mim nada podeis fazer. Então, Moisés está sendo enviado em nome do eu sou. Mas o que testificaria a presença do eu sou na vida de Moisés eram os sinais. Eram os sinais de prodígio. Porque ele falou, tá bom, mas o que você tem aí que fala desse Deus? Nada. Me mostre alguma coisa de Deus. E aí eu quero voltar à semana passada. O primeiro sinal de Deus na vida da igreja é o sinal da transformação, da salvação, amém? Amém? Mas os sinais de prodígio precisam estar no meio da igreja também. E eu quero hoje fundamentar, por isso estou falando, voltando lá no passado. Então, Moisés, ele vai, porque agora ele tem em suas mãos os sinais do poder de Deus que ele estava experimentando. Porque os sinais falam de Deus. Os milagres falam de Deus. Os milagres testemunham a respeito do poder de Deus. E aí Moisés está indo em direção ao que Deus tinha dito. E lá no versículo 28, acompanha comigo sua Bíblia, ele tem um encontro com Arão. Ele diz assim: Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito, quando havia mandado que ele voltasse para o Egito. E falou também dos sinais que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Ora, agora Moisés encontra Arão, e Deus havia permitido que Moisés levasse com ele para ser o seu auxiliador quem? Arão, né? Moisés chega para o Senhor e fala assim: Senhor, eu vou, mas sozinho não. Eu preciso de alguém que vai comigo, né? Porque eu sou pesado de língua, então eu preciso de alguém que vai à frente. Aí Deus fala: tá bom, eu vou deixar, mas eu vou falar contigo. Arão vai falar com o povo, mas quem vai falar contigo sou eu. Quem vai falar com Arão é você. Então, agora Moisés está tendo um encontro com Arão, falando assim: Arão, o negócio é o seguinte, cara, nós temos um desafio aqui de ir para o hospital, de subir no monte, lá no alto do Zumbi, subir lá como é que é o nome do seu bairro lá, Maria? Seu bairro? Temos que subir lá para o São Francisco de Assis. Mas como assim? Nós vamos subir porque o Senhor nos garantiu autoridade e poder para subir e pregar o Evangelho lá. Mas Arão não está entendendo, porque Deus tinha falado com quem? Com Moisés. E aí agora ele falou assim: olha, eu quero te mostrar algo. E ele falou dos sinais. E eu fico pensando que ele não só falou, mas ele fez a mesma coisa. Ele mostrou o que Deus tinha dado a ele. Ele falou daquilo que Deus tinha feito com ele ao encontrar com ele. E quando a gente lê a história, quando você lê o tempo de livramento do Egito, você vai ver que muitos sinais precisaram acontecer. Foi ou não foi? Quantos sinais? Até o povo sair do Egito, Paulo? 10 sinais foram necessários. São as chamadas 10 pragas, né? Os 10 sinais foram manifestação do poder de Deus, para que aquele povo entendesse que Deus estava sobre Moisés. Então os sinais falavam de quem? De Moisés? De Deus, do Deus que havia enviado Moisés. Deus deseja que nós tenhamos um testemunho para contar. Deus deseja que nós possamos trazer conosco os sinais daquilo que Ele tem feito no meio de nós. Esse era o desejo de Deus. E a história da condução do povo de Israel pelo Egito foram uma história de sinais. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais desses sinais, mas toda a trajetória nesse deserto foi Deus se revelando ao povo através de quê, gente? O povo estava com sede, começou a reclamar com Moisés. O que acontece? O que acontece? Ele toca onde, gente? Na rocha. Sai água da rocha, sim ou não? Isso era sinais de Deus, do poder de Deus? Ou não? Sim. O povo estava com fome, e eles iam lá: Moisés, nós estamos com fome. E Moisés fazia o que? Ele corria para quem? Para quem? Para Deus.
E Deus manifestava, mandava cair carne do céu, sim ou não? Deus mandava cair maná do céu, sim ou não? O mar está fechado diante de Moisés, não é isso? Os egípcios vêm atrás para matar o povo olha para Moisés, e Moisés recorre a quem? A quem? A Deus, porque era Deus que estava no negócio. Se Deus estava no negócio, o poder é garantido, amém? Porque o nosso Deus é Deus de poder. E a história de Israel, até chegar no Jordão, é uma história de manifestação de poder e sinais de Deus. Muitas vezes, esses sinais não aconteceram. Mas quando não aconteceram, foram por uma única razão. Qual foi? Na história de Israel, quando Deus deixou, em alguns momentos, de agir no meio do povo, foi por quê? Por quê? Pecado do povo. Estou falando até na garrafinha já, no lugar do microfone. Foi por quê que Deus deixou de agir algumas vezes? Por causa da desobediência e do pecado do povo. Não que Deus não tivesse poder e que Ele não quisesse revelar os seus sinais. Até porque nos momentos em que Israel foi vitorioso, foi porque lá estava a mão poderosa de Deus cuidando de Israel, amém? E toda a trajetória de Moisés a Josué é de sinais e maravilha. Então nós precisamos entender que os sinais falam de Deus. Por isso que eu escolhi esse tema. Deus deseja que você tenha um testemunho para contar. Porque aonde há Deus, há sinais, há milagres acontecendo. E aí eu quero também falar com você um pouquinho nessa noite sobre os sinais no ministério de Jesus. Passa aí para mim, Bruno. Os sinais do ministério de Jesus. Porque depois que Josué entra em Canaã, né, Josué morre, a geração seguinte, ela se esquece de Deus, não é isso? Ela se afasta do Senhor, entra o tempo dos juízes. O que acontece? Vem o tempo dos reis, não é isso? O povo é levado para onde? Cativeiro. Qual cativeiro? Babilônia, né? Tem um povo que faz uma confusão com o Egito e Babilônia. Primeiro Deus tira o povo do Egito, leva para o lugar da promessa, cumpre a bênção, faz tudo que Ele tinha prometido. O povo se revolta com Deus, esquece de Deus, peca contra Deus. Deus leva o povo para a Babilônia, não é isso? Depois Deus restaura o povo de volta, depois de 70 anos do cativo na Babilônia. Esdras, Neemias reconstrói o culto, e há um tempo. Depois disso, depois desse período dos reis, da restauração do culto, há um tempo que a gente chama um tempo de silêncio de Deus, não é isso? Na história. E depois Deus se revela através de quem? De Jesus Cristo, certo? E com Jesus, o que é que vem? Os sinais do reino dele. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, confere comigo aí. João Batista na cadeia. Eu perdi a anotação desse texto aqui. Não é 4, queridos. João Batista estava na cadeia, quando ouviu falar do que Cristo estava fazendo. Alguém puder achar comigo esse texto de Mateus aí, que eu perdi aqui o capítulo 12, 14. 4:12, obrigado. Bom que tá com gente que é boa de Bíblia do lado da gente, né? Mateus 14, versículo 2. O que está acontecendo aqui, gente? Versículo 2. João Batista estava preso, ele tinha sido levado, né, da prisão, e ele ouve falar do que estava acontecendo,
porque Jesus havia iniciado o seu ministério. Diz assim: naquele tempo Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista. 12, queridos, desculpa. 12. Isso, 12:2. Poucos dias depois, um sábado, Jesus estava atravessando uma plantação. Meu Deus, irmãos, está difícil aqui, hein? Alguém leia para mim o texto. Não é esse texto, queridos, que eu quero. O texto do versículo diz assim: João Batista estava na cadeia, né? Eu vou contar a história para você, depois nós vamos achar o texto que eu perdi. João estava na cadeia e ouviu falar o que Jesus estava fazendo. Então ele mandou, enquanto isso vocês achem para mim. Então ele mandou fazer uma pergunta a Jesus. E a pergunta que ele mandou fazer a Jesus é: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Veja o que Jesus pergunta. Ele ouve falar de Jesus, de algumas coisas que estavam acontecendo, né, de alguns milagres que estavam acontecendo. Então ele manda os seus discípulos fazer essa pergunta a Jesus: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E aí Jesus dá uma resposta. Ele manda os discípulos voltarem a João Batista e dá uma resposta. E a resposta que ele manda é a seguinte: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Veja a pergunta que ele fez: é você mesmo o Messias? Ele precisava ter certeza de que Jesus era o representante de quem na terra, gente? Jesus era representante de quem na terra? De Deus. Assim como Moisés foi representante lá diante de Herodes, agora Jesus vem como representante de Deus. E 11:2, obrigado. Capítulo 11, a partir do versículo 2. Glória a Deus. Então, ele está perguntando. E aí Jesus diz assim: volta e conte a João o que é que vocês estão ouvindo e vendo. Versículo 5: diga a ele que os cegos veem. Quem vê, gente? Quem vê, gente? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e os pobres estão recebendo o evangelho. Olha só, gente, de que maneira que Jesus está testificando Deus, que ele era o representante de Deus, através dos sinais. Para João, ele está dizendo: contem a João as coisas que vocês estão vendo. Ele está dizendo: há sinais de que o reino de Deus é chegado entre vocês. Há sinais de que o reino de poder, de autoridade, é chegado no meio de vocês. E a Bíblia diz que João, ao ouvir isso, ele entende que de fato Jesus era o Messias, porque os sinais do poder de Deus era manifesto em Jesus. Ou seja, ele tinha um testemunho para dar para João Batista. Jesus tinha o quê? Um testemunho. Deus quer que você tenha um testemunho para contar. Quando lá atrás, quando Moisés encontra com Arão, ele tinha o quê para contar para Arão? Um testemunho. Não é isso? Ele tinha um testemunho do que Deus tinha feito, mostrado ele do seu poder. Jesus tem um testemunho a respeito do reino que é chegado para falar para João Batista. E o evangelho e a missão de Jesus, o ministério de Jesus, é manifesto, é confirmado através dos milagres que ele havia operado no meio do povo. Apontando para a salvação, sim, mas os prodígios e milagres acompanhavam Jesus. Por isso, ele era testemunha do poder de Deus manifesto na terra. E aí eu quero falar com vocês dos sinais do ministério dos discípulos.
Marcos capítulo 16, abre a sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos 16, a partir do versículo 15. Você vai ver, né, uma ordem dada aos discípulos, que Jesus está dando. Ele fala do ide, né? Ele ordena aos discípulos que vão pregar o evangelho, e ele diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Primeira ordem é de fazer o que, queridos? O evangelho é o que, queridos? Ele está falando de quê? Primeira coisa, de salvação, certo? O evangelho da salvação de Cristo Jesus. Essa é a ordem. Primeiro testemunha de salvação, daquilo que Deus pode fazer. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado poder. Será dado o quê? O quê, queridos? Poder. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar os demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem a mão sobre os doentes, esses ficarão curados. Veja só, queridos, escute aqui, vamos entender algumas coisas. Jesus está dizendo que aqueles que crerem no nome dele, ele daria poder, para que esse poder pudesse manifestar os sinais daqueles que ele havia escolhido. E aqui há uma confusão, muitas, você vê até nas redes sociais, umas coisas meio loucas, né? Esse dia tinha um cara aí, não sei se vocês viram, pegando numa serpente, né? E mostrando para o povo, e aí depois a serpente mordeu ele, aí o cara caiu duro lá no altar. Vocês já viram esse vídeo? Que tem na rede social? Um vídeo assim, ridicularizando essa palavra, porque ele está dizendo que ele poderia ser picado, ele não iria morrer, porque a palavra diz. Mas a gente precisa entender que aqui tem uma relação com a questão espiritual que nós enfrentamos, né? Essa relação de serpente é o inimigo que entra dentro das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. São os embates, né? São os venenos, tem a ver com o pecado que é lançado sobre nós. Há uma figura de linguagem aqui que nós precisamos compreender. Está dizendo que se eu tomar algum veneno não vai me fazer mal. A Bíblia também diz o que? Não tentarás o Senhor? Lembra lá quando o Satanás leva Jesus, diz assim: aos teus anjos dará ordem a seu respeito, e ele te segurará, então lança-te daqui da baixo. O que Jesus diz para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o texto está dizendo que ele nos garantiria poder diante de todas as potestades, diante dos enfrentamentos da vida. Versículo 19: depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Ou seja, o ministério de Jesus havia encerrado. Amém? Entenderam? O ministério de Jesus tinha encerrado. Agora o ministério está na mão de quem? De quem? Da igreja, dos discípulos. E esse ministério também é um ministério de poder. Depois de falar com eles, o Senhor foi levado para o céu, sentou-se do lado direito de Deus, e os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provavam que a mensagem deles era verdadeira. Através de que eles provavam que a mensagem era de Deus? Através de que, queridos? O que está dizendo aí? Algumas iam dizer através dos sinais, não é isso? Através dos milagres provavam que a mensagem deles era verdadeira. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Irmãos, nós como igreja temos nos afastado desse evangelho.
Muitas pessoas têm medo do poder que Deus garante sobre a igreja. Muitas pessoas têm se afastado do entendimento desse evangelho. E por isso, muitas pessoas não têm o que contar. Nós vivemos um tempo em que poucas pessoas têm o que contar sobre os sinais de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. Como se esse não fosse o evangelho de Cristo Jesus. Como se os sinais e prodígios fossem só apenas para o tempo de Moisés, ou para o tempo de Jesus. O texto que nós lemos fundamenta de maneira muito clara que Deus deseja que nós tenhamos um testemunho para contar, porque os milagres acompanharam os que creram. Os milagres acompanharam o que creram. A pergunta que eu faço, querido, hoje, para nós como igreja: você crê ainda nesses sinais? Você crê no poder de Deus? Você crê no poder que Deus tem dado sobre a igreja? Você crê na autoridade espiritual que o Senhor tem dado sobre a igreja? Irmãos, nós perdemos muitas vezes de vista. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Quem é a igreja? Amém. E se eu perguntasse quem crê, muita gente vai levantar a mão. Mas às vezes lá no seu ambiente de trabalho, existe alguém que só vai crer no evangelho de Jesus através dos sinais de Deus. Às vezes a pessoa do seu lado que precisa dos sinais de Deus. E aí às vezes essa pessoa olha para você. Hoje eu entrei para fazer uma visita numa casa de uma família, um casal, e lá estava a cuidadora desse casal. E quando eu entrei, ela conversando falou: eu estou com uma dor de cabeça e não aguento mais, estou há 2 dias com essa dor de cabeça. Eu visitei o casal e no final disse para ela: eu quero orar pela sua enfermidade. Eu quero orar e pedir a Deus que possa curar você. Você crê? Ela disse: pastor, eu creio. Eu falei: eu quero orar por você. E eu orei por ela. E eu disse para ela, falei: olha, Deus quer curar muito mais do que a sua cabeça. E se Ele precisar curar a sua cabeça para revelar quem Ele é para você, Ele vai curar. Mas a maior obra que Ele quer fazer é a obra da salvação, que um dia Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua casa. Mas nós falamos que cremos, mas às vezes estamos com pessoas doentes ao nosso lado e não temos coragem de estender as mãos e tocar a vida das pessoas e clamar a manifestação do poder de Deus na vida dessa pessoa. A maioria das pessoas, quando os filhos estão doentes, eu estou falando para a igreja hoje, e quando há uma enfermidade, a gente liga para o líder espiritual, a gente liga às vezes para um amigo, mas nós não tomamos posse da autoridade que Deus tem colocado sobre nós. E aí, às vezes nós não temos história para contar. Queridos, o evangelho de Cristo Jesus é um evangelho de poder, de sinais. Quem crê em cura aqui? Nós precisamos aprender que esses sinais testificariam a presença de Deus e testificariam a verdade e a manifestação do reino de Deus no meio de nós. É bem verdade que por conta de uma grande parte dos religiosos e de algumas religiões tem feito disso um mercado, uma brincadeira, mas nós não podemos generalizar o evangelho de Cristo Jesus, que é o evangelho de salvação, de poder e de manifestação de milagres. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver, a andar, a nos movimentar como uma igreja que crê no poder e na manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. O que garante o poder, igreja? Quem é? Quem é que garante o poder, igreja?
eu enviarei sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz aí? Abre a sua Bíblia para mim. Atos capítulo 1, versículo 8. Alguém pode ler para mim? Atos capítulo 1, versículo 8 diz o quê? Vocês receberão o quê? Vocês receberão o quê? Para ser o quê? Testemunha. Meu Espírito virá sobre vocês, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, para ter o que contar a meu respeito, para ter do que falar para as gerações. Então, queridos, eu quero nessa noite dizer que isso é bíblico. Isso é palavra liberada sobre a igreja. A manifestação dos sinais acompanharam os que creram. Nós precisamos, pela fé, experimentar os milagres de Deus. Sabe por quê, querido, que às vezes nós temos medo de olhar para as pessoas? Porque nós de fato não cremos que Deus pode fazer. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu creio que qualquer que seja a enfermidade que esteja sobre a vida de alguém, o meu Deus é poderoso para tocar e curar. Eu não estou preocupado se Ele vai curar ou não. Eu não estou preocupado se Ele quer curar ou não, se é da vontade dEle curar ou não, porque eu estou submisso à sua soberania. Mas como filho dEle, eu tenho obrigação de orar e tocar pela fé a vida das pessoas. A igreja tem perdido isso de vista. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com o que vai acontecer. Não é responsabilidade nossa. É o Espírito Santo de Deus que vai começar a agir quando a gente entender o que Deus espera de nós. Nós precisamos entender o que Deus quer da igreja para este tempo. E Ele quer uma igreja revestida de poder e autoridade. Fale do seu nome, que toque a vida das pessoas e vê o Espírito Santo de Deus operando no meio da igreja. Amém? Agora, para isso, e aí eu encerro, é preciso viver em Deus. É preciso ter uma vida de santidade diante do Senhor. Por isso Ele diz assim: sejam santos porque eu sou. Antes dele falar com Moisés, antes de Moisés entender o chamado, Ele olha para Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está entrando agora é o quê? É o quê, queridos? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está entrando agora é santo. Quando ele está lá para fazer o milagre através de Josué, ele fala: Josué, diga ao povo que faça o quê? Faça o quê, queridos? Santifica-se hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha do meio de nós. Veja, queridos, ele fala com Moisés: Moisés, você está entrando agora num território santo. Ele fala com Josué: Josué, a glória de Deus vai descer aqui, mas diga ao povo que se santifiquem. Jesus olha para os discípulos e diz: sejam santos, porque eu sou santo. Eu tenho chamado uma geração de sacerdotes santo, nação santa, povo adquirido por Deus, para manifestar a glória do reino dele. O que falta às vezes em nós é santidade. É uma natureza curada pelo Espírito Santo de Deus, para você tocar a sua casa, tocar o seu casamento, tocar a sua família, tocar o seu filho e ver a manifestação do milagre de Deus. E a santidade tem a ver com busca de Deus, tem a ver com preço pago na presença de Deus, tem a ver com uma vida de oração, tem a ver com a vida da palavra, porque nós somos santificados por quê? Pela palavra de Deus.
Onde não houver a palavra, não há santidade. Onde não houver a manifestação da palavra, não há santificação. Por isso, a Bíblia diz que nós precisamos ser a palavra para essa geração. Deus precisa de uma igreja santa para essa geração, que não viva segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade dEle, para que o céu seja manifesto no meio de nós. Eu quero te convidar a orar nesse momento. E nós vamos orar. E nós vamos orar para o ano que vai iniciar. Nós já agradecemos pelo mês de fevereiro, mas nós vamos orar, porque eu não sei, nós oramos aqui por janeiro, e talvez você não orou ainda, mas eu não sei qual é o milagre que precisa acontecer, qual é o milagre que você espera de Deus, talvez ainda esse ano, no ano que vai vir, eu não sei, mas eu sei que Deus é aquele que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que Deus é aquele que pode trazer à existência aquilo que ainda não existe, aquilo que você ainda não vê, Ele pode fazer, porque Ele é Deus. E Ele é aquele que fez as águas pararem e o povo atravessar a seco pelo meio do mar. Ele é aquele que fez as águas do Jordão parar e aquele povo atravessar a seco pelo meio do Jordão. Ele é o Deus que pode parar as águas, que pode parar o vento, que pode parar a tempestade. Ele é o Deus que pode tocar os enfermos, assim como Ele tocou naquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ao tocar nele, recebeu cura. Ele continua curando hoje. Ele continua restaurando aquilo que está perdido, assim como Ele ressuscitou Lázaro ao terceiro dia, Ele continua restaurando, Ele continua dando vida onde há morte, porque Ele é Deus, e nós vamos continuar falando desse Deus, porque é nele que nós cremos, é nele que nós subsistimos, é sobre Ele que a nossa vida está firmada. Senhor, os seus filhos estão aqui nessa noite, e eu desejo profundamente, Pai, profundamente que a fé dos seus filhos sejam renovada nesse tempo, que haja encorajamento, Senhor, que haja despertamento para vivermos, ó Deus, a plenitude da Tua vontade nesse lugar. Senhor, há áreas, ó Deus, aqui de famílias, de vida pessoal, de vida profissional, em que nós dependemos de milagres e que nós não podemos, ó Deus, avançar, porque existem barreiras diante de nós, mas o Senhor que fez aquela água do Jordão parar, é o Senhor que vai mover tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, a alegria do lar, a alegria da família, a alegria do casamento, a alegria da vida pessoal, Senhor, porque em meio às lutas, em meio aos tempos difíceis, nós cremos que nós passaremos contigo, e se o Senhor está junto de nós, não há razão para a opressão, para a tristeza, para a angústia, porque a Tua glória está sendo revelada, Jesus. Meu Deus, se esses Teus filhos que estão aqui não têm um testemunho para contar, dê a cada um uma experiência contigo, Senhor. Dê uma experiência pessoal, uma experiência familiar. As famílias precisam ver o milagre do Senhor, precisam ver que o Senhor é Deus e que o Senhor há de fazer grandes coisas no meio de nós. Santo és o Teu nome, Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelo próximo ano, por cada mês, ó Deus. Em especial hoje nós colocamos o mês de fevereiro. Eu não sei o que tem sido guardado para os Teus filhos. Eu não sei, ó Deus, o que tem sido, ó Pai, projetado. Mas o Senhor sabe que é um mês, ó Deus, de desafios, Senhor. É um mês, ó Pai, que nós temos que nos levantar para enfrentar desafios, mas nós sabemos que também temos o Senhor e temos vitória. Por isso nós confiamos, nós entregamos ao Senhor aquilo que é nossos planos, aquilo que é os nossos sonhos, para que o Senhor concretize cada um deles sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero só dar um testemunho pequeno para você. Está no mês de março meu testemunho, mas eu preciso dar para edificar a sua vida. Essa semana minha irmã me ligou lá em casa, e ela falou assim: você já está preparado para vir fazer o casamento do seu sobrinho? Ele disse que é você que vai ter que vir fazer o casamento dele. Meu sobrinho, lá em Londrina, ele vai casar no mês de março do ano que vem.
E ele já me intimou a fazer o casamento dele. E eu disse para ela, amém. Amém. Sabe aquele amém que você dá pela fé? E aí eu desliguei o telefone e eu falei assim, a Josi falou, moço, você sabe que nós temos planos familiares, né? Isso não está nos nossos planos e nem nas nossas condições financeiras. Eu olhei para ela e falei assim, Josiane, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa falar daquilo que é o desejo do nosso coração. A gente precisa entender que às vezes nós não podemos falar daquilo que nós temos ou podemos. Nós precisamos falar daquilo que é o nosso sonho. E o meu sonho é ir e de celebrar o casamento do meu sobrinho. Eu não tenho dinheiro e nem recurso, mas eu tenho um Deus e esse é o meu sonho. Agora, se eu vou ou não, é com Ele, já está diante dele. Mas eu preciso dizer, Deus, eu quero ir. Esse é o meu sonho. Porque se eu olho para Deus e falo, não vou, não posso, eu já fechei a porta da bênção. Você concorda? E eu disse para ela assim, e Deus vai dar um sinal para você entender, porque você precisa entender da forma que eu entendo. E aí, né, como esposa obediente, ela engoliu. E aí nós viemos lá, tocamos a vida. E aí nós chegamos aqui na igreja, passou um dia, 2 dias, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, pastor, mês de março do ano que vem, eu estou projetando em Londrina, o senhor não quer ir comigo não? Aí eu olhei e falei, oi? Adivinha quem estava perto de mim? Josiane. Eu falei, se liga no mistério. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não só quero como preciso, só não tenho dinheiro. Ele falou, pastor, estou pedindo dinheiro ao senhor? Estou pedindo dinheiro ao senhor, pastor? Eu estou te convidando para ir comigo a Londrina. Sabe por quê? Porque nós temos que entender e crer que nosso Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Nós somos muito pequenos, queridos. Nós somos muito pequenos. Muito pequenos. Às vezes nós precisamos falar dessas coisas, porque são sinais, eu não sei nem se eu vou com ele, mas aquele momento foi um sinal de Deus para minha esposa dizer assim, ei, eu estou nesse negócio, aprende a confiar em mim. Você entende o que eu estou dizendo? São sinais daqueles que creem, querido. Projete, às vezes você está lá, eu já desisti de fazer isso, né? Eu desisti de fazer aquilo. Aqui, o cara está aqui, eu tenho um testemunho, a gente precisa falar de testemunho. Robin, falei com ele ano passado, Robin precisa projetar, comprar um carro, mas como é que você projeta comprar um carro sem projetar tirar a carteira? Não é isso? Você tem que projetar primeiro o quê? Tirar a carteira, para depois você orar pelo carro. Pastor, eu não posso tirar a carteira. Aí a mulher vai lá e escreve ele no plano do governo, e o governo deu a carteira toda de graça. Amém? Amém? A gente precisa crer. A gente precisa crer. É assim? Porque Ele é Deus. A Areli já contou aqui no tempo que ela achou que todos os sonhos de ter uma casa própria seriam para o chão. Deus vai lá e faz o quê? Mostra que Ele é Deus, Ele pode dar uma casa, um apartamento, de acordo com o plano dele. A gente precisa crer e testificar dessas coisas, porque os sinais revelam que Deus está no meio de nós. Amém? Então quem tiver um testemunho para contar de algo que Deus fez, de uma experiência que Deus te deu no ano passado, no mês de março, né? Eu já estou contando. Me procure, pastor, eu quero contar algo. Por quê? Porque os sinais testificam de Deus. E Deus deseja que você tenha algo para contar, para que as pessoas possam ver o milagre dele no meio de nós. Amém? Nós vamos orar em duplas. Esses últimos minutos que temos juntos, e eu quero pedir oração pelo Onofre. Onofre é o